Olá, queridos amigos, boa noite. Ah, não, foi muito fraco. Boa noite. Ah, agora eu senti sim que vocês ficaram mais animados. Dia de sábado, né? O sábado à noite a gente está aqui juntinho para conversarmos um pouco sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre Jesus. É sempre uma alegria. Então, que a doce paz do nosso Mestre Jesus, da Mãe Santíssima, nossos benfeitores e Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo querido, possa estar entre nós hoje e sempre. Gostaria de saber de cada um de vocês aqui, levantem a mão, por favor, aqueles que nunca sofreram na existência terrena. Ninguém, né? Ninguém nunca passou por uma aflição. Vocês já passaram, foi? Nossa, então tem tudo a ver com o tema da noite de hoje, que nós vamos conversar, que nós vamos buscar entender o porquê das aflições. É claro que vocês sabem que eu gosto muito de história, e essa história que nós vamos trabalhar hoje está no livro chamado Novamente Juntos, pelo Espírito Antônio Carlos, médium Vera Lúcia Marinzec. Quem já assiste a palestra há um tempo diz: Bruna, de novo tu vai ler vai contar um livro da Vera Lúcia, do Espírito Antônio Carlos? De novo, gente. E tem uma confissão a fazer. Geralmente, eu gosto muito de ler os livros muito rápido, principalmente os livros de histórias e tudo mais. Mas esse livro, assim, demoram geralmente 1, 2 dias, mas esse livro eu demorei 7. E para mim é muito. E nossa, eu chorei, gente. Porque a personagem principal se chama Ana. Mas Ana representa, em verdade, as dores de todos nós. Representa a luta que todos nós passamos na existência. Quem pode levantar a mão aqui hoje e dizer: nunca tomei uma decisão equivocada. Nunca o orgulho, a vaidade, o egoísmo tomou meu coração e eu acabei por prejudicar alguém. Quantas vezes fiz isso? Quantas vezes prejudiquei, me equivoquei? Precisei sofrer para aprender. Adentrei as portas da casa espírita pelos processos da dor. E aqui encontrei a esperança de dias melhores. Então, Ana, que é a nossa personagem principal e será a base das nossas reflexões, ela é um espelho de todos nós. E por isso a história dela me emocionou profundamente e gostaria de compartilhá-la com vocês. Claro que à luz do Evangelho de Jesus, a luz consoladora da doutrina espírita, que nunca podemos deixar de lado, que nunca podemos dispensar. E aí vocês me perguntam: Bruna, então quem é Ana? Ana é uma menina que ela perde a mãe, ela fica órfã de mãe. Quando ela tem 12 anos, Dona Rita desencarna. E então ela fica sendo criada pelo pai, o senhor Alberto. Ela tem 3 irmãos mais velhos, que já são casados, já têm a sua família. E ela cresce, nós vamos encontrá-la já aos 24 anos, trabalhando, a menina trabalhadora, tem o seu emprego, cuida da casa, cuida do pai, mas ela tem um problema na vida dela. Um problema de ordem sentimental. Problemas do coração, quem nunca passou pelos problemas do coração? Ela se relaciona com um homem chamado Gilberto. E a família não aceita aquele namoro. Não aceita que eles estejam juntos. Percebem em Gilberto algo muito equivocado, principalmente pelos comportamentos que ele apresentava perante a família. E Ana decide tapar os ouvidos e, levando o seu egoísmo e a sua vaidade, o seu orgulho ao extremo, chega a pensar que a família é contra o seu namoro, pois deseja que, já que o pai está mais velho e a mãe já desencarnou, que ela ficasse para a titia cuidar do pai. Enquanto a família diz: minha filha, não é isso. Esse homem tem atitudes
que não condizem com uma pessoa sequer que seja solteira. Talvez ele seja até casado, tenha filhos. Você já parou para pensar sobre isso? E ela tapa os ouvidos a tudo que a família fala e se prende ao seu coração, achando que ela está certa. Para contextualizar a nossa história, ela vai se passar lá em 1940, 50, por essa faixa. É uma época onde não há ainda a lei do divórcio, tá? A lei do divórcio só foi instituída no Brasil em 1977. Antes disso, o pessoal da boa idade aí pode nos afirmar, existia a figura do desquite, em que a pessoa poderia se separar, mas continuava no papel casada. Então, se você tem um novo relacionamento, você é amante e a sociedade te despreza por causa disso. Esse é o contexto do livro. Então, ela fica se encontrando, Ana, às escondidas, para que a família não saiba. Diz que terminou com Gilberto, mas se encontra com Gilberto às escondidas, coisa que ninguém aqui nunca fez, né? Namorar escondido da família, né? Ninguém nunca fez isso. E aí ela acaba engravidando de Gilberto. Ela decide contar a ele o que aconteceu. Ela faz primeiro um teste de gravidez e ela descobre que de fato está grávida. E decide contar a ele uma noite em que se encontram. Ele, Gilberto, vamos conhecer essa personalidade tão peculiar que me irritou profundamente. Vou contar a vocês já por quê e como a doutrina espírita é maravilhosa em nos orientar. Ele ri, ele fica feliz, ele diz, graças a Deus, que coisa linda, vamos ter um filho. Mas, Ana, preciso te contar a verdade. Sou casado. Tenho 2 filhas. Vocês lembram que a gente está falando daquela época, né? Que ele não ia poder se separar e ela seria amante dele. Eu assumo a nossa relação, mas nunca poderemos nos casar no papel. Você será sempre a minha amante. Mas eu te darei tudo para os nossos filhos, tudo o que puder dar. E ela cai no conto do vigário. Ela fica entristecida, claro, não queria ser amante, mas vai até a casa do pai e decide enfrentar a família para dizer-lhes que ficará com Gilberto, mesmo com todas essas circunstâncias. O interessante é que quando eles se encontram naquele dia para conversar à noite, toda a família já está reunida, seu Alberto, o pai e os 3 irmãos, para dizer a Ana que descobriram que Gilberto era casado e tinha 2 filhas. E ela diz, eu já sabia. E aí ela, tomada de raiva, de ira, de egoísmo, de orgulho, despeja sobre a sua família toda a sua raiva, dizendo, se vocês me amassem, vocês aceitariam a mim, a Gilberto, e a esse filho que estou esperando. Mas vocês não me amam de verdade, vocês não me merecem. A única coisa que vocês querem de mim é que tome conta de papai. Na velhice, querem me usar de escrava. E começa realmente uma terrível discussão na família. E ela começa a arrumar suas coisas e o pai diz, minha filha, extremamente decepcionado, a gente pode lidar com essa gravidez, podemos fazer alguma coisa, mas se você sair por essa porta, você está morta para essa família. Esqueça que você tem família. Não era assim naquela época? Está rompido o vínculo. E ela arruma as malas e vai encontrar-se com Gilberto. E aí Gilberto leva para ela para o tal palacete, né, que ele tinha prometido. E já é a primeira decepção de Ana, porque é um bairro muito pobre, uma casa muito pobre que ele tem, em que ela se instala. E ela diz, meu Deus, tudo bem, estamos só começando a vida, tudo vai se ajeitar. E aí ele começa, Gilberto, tratando ela muito bem, a fase da lua de mel, né? Mamãe sempre me diz assim, essa fase é boa, aproveitem quem está no matrimônio, porque depois ela passa. O matrimônio exige mais do que a lua de mel.
E aí ele trata ela bem, mas ela já percebe que ele começa a ficar um pouco agressivo, com as palavras um tanto ríspidas, principalmente quando ela começa a mudar o corpo por causa da gestação. Ele tem algumas falas infelizes por causa da mudança do corpo dela. E ela fica um tanto triste, mas imagina que vai passar. A mulher tem disso, né? A mulher sempre acredita que vai tudo ser superado. E aí ela tem o primeiro filho. Depois do primeiro filho, que deveria ser a alegria daquele casal, Gilberto muda completamente. Ou melhor, muda? Será que ele muda ou ele se revela quem é? Porque ele passa a esquecer de Ana e do filho para se entregar à bebida, ao álcool, a ter amantes na rua, aos jogos e a deixar Ana e o filho na mais profunda miséria. Então aqui a gente precisa fazer uma pausa. Ana sofre por causa de quê? Por causa da justiça divina? É uma causa, é um Deus que está castigando Ana? Ou será que a luta dela decorre de sua própria escolha? Do uso do seu livre-arbítrio? Do uso do seu livre-arbítrio. E essa é a primeira diferença que a doutrina espírita nos faz. Muitas vezes nós gostamos de jogar a culpa em Deus, no outro, ninguém me entende, eu me queixo, o outro é sempre o culpado, mas e nós? Nós também não temos o livre-arbítrio para tomar as decisões que nos cabem no direcionamento de nossas vidas, de nossas existências? Então, Ana tomou a sua decisão, optou romper com a família. Poderia ser de outro jeito, claro, mas ela sabia o que estava enfrentando, conhecia a família tradicional que tinha e optou por enfrentar e viver com aquilo que ela acreditava. E agora, passando pelas consequências dos seus atos, da sua aflição, ela começa a perceber que não era muito bem aquilo que ela queria para a vida dela. Mas ela já tem um filho. E ela, pouco tempo depois, engravida do segundo. E aí é que a coisa piora. Porque Gilberto realmente começa a ser grosso, ríspido, não quer falar com ela, não quer ter contato com os filhos, quer viver a vida de jogatina, a vida da bebida, de curtição, pouco dá de dinheiro para os meninos, que chega a adoecer. E o médico diz: Dona Ana, seus filhos estão desnutridos. Eles não comem, não têm o que comer, precisa de sustento. Até uma enfermeira muito caridosa consegue que ela tenha acesso ao que é o mínimo necessário de roupa, de alimentos, um grupo de senhoras caridosas que ajudava. E Ana diz: preciso me erguer. Olha, eu gosto disso dela. Ela não se faz de vítima. Ela não coloca a culpa em ninguém, a não ser em si mesma pela decisão que tomou. Assume o controle de sua vida e diz: eu vou pelo menos tentar. Eu vou começar a fazer doce, eu vou começar a fazer salgados e vou tentar ter um pouco de dinheiro. Se eu não conseguir sair daqui, ao menos eu estou dando uma vida melhor para os meus filhos. E aí tem um dia, gente, que ela está tão sobrecarregada de trabalho, tão cheia de coisa para fazer, na casa, nos filhos. Imagine uma mulher só fazendo tudo isso. É muito cansativo realmente para uma mãe. E aí Gilberto chega em casa, muito feliz, muito bonito, se arrumando, porque vai curtir. E aí Ana perde a paciência e diz: meu filho, você não está vendo o que está acontecendo, não? Seus filhos estão doentes, não tem o que comer, a gente mal come. Eu estou cuidando da casa só, eu tenho que tentar sustentar essa casa. Você não faz nada. E aí sabe o que acontece? Ele dá o primeiro tapa nela. A primeira agressão física que ela sofre dele. Algo que deixa ela perplexa, porque ela diz: eu nunca passei isso nem com o meu pai. Nem o meu pai nunca levantou a mão para mim. E depois disso, não bastava que Ana não reclamasse, bastava Gilberto chegar e ela
ele estava bêbado, tinha tido um dia ruim, ele surrava a Ana. E eu queria fazer uma pausa agora, porque já ouvi muito na doutrina espírita algumas pessoas levantarem para dizer assim: Bruna, mas se Ana está apanhando, a lei de causa e efeito, né? Ela deve ter batido, feito muito mal na vida passada. Então Deus agora deve permitir que ela apanhe, né? Esse é o Deus que nós conhecemos, que permite colocar num planejamento reencarnatório que nós sejamos vítimas de crimes, porque isso é um crime perante a lei penal e perante a lei divina. Porque a lei divina defende a vida em todos os sentidos. Não é para agredir, não é só mulher, não, é homem, é criança, é idoso, é animal. É a vida no sentido amplo. E aí a gente diz, mas as relações familiares, a família não se forma como um resgate, Bruna. Se forma, com certeza. Mas olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim, Allan Kardec, de uma forma muito lúcida para a época, ele diz assim, olha, nós devemos evitar sim o divórcio, porque realmente a família é aquele primeiro lugar onde nós nos encontramos para refazermos as nossas relações, pelo amor, pelo perdão, pelo entendimento com o próximo. Aí vem os filhos, né? E a gente tem o trabalho com os filhos. Mas quando o amor não está presente, não há respeito. E quando não há respeito, não é o matrimônio, o casamento que Deus diz que é indissolúvel. Então, neste caso, o melhor a se fazer é o divórcio. E Joana de Ângeles, Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Amor e Sexo muito interessante que ele fala, olha, nós devemos lutar para manter os nossos compromissos matrimoniais. Porque, em regra, eles estão previstos, sim, no nosso planejamento reencarnatório como forma de resgate, porque estamos no mundo de provas e expiações. Poucos são os casamentos por afinidade, missionários. Mas, se nós tentamos ao máximo naquela relação, fazemos tudo o que podemos para que aquela relação dê certo, mas nós estamos vendo que o caminho a desembocar é o caminho do suicídio, do homicídio, de graves problemas para a nossa alma, vamos sair com mais débitos do que chegamos, o caminho é o divórcio. E quem vai chancelar essa ideia é a nossa consciência, porque é nela que está gravada a lei de Deus. Nós vamos entender que fomos vítimas, fizemos o que pudemos, e iremos entender que onde no mundo não há caminhos, Deus cria estradas para os resgates que precisamos fazer. Então, não precisamos estar em qualquer relação abusiva a título de resgate. Não, Deus não colocou nenhum crime para que você sofra um crime e você tenha que resgatar. Agora, Jesus nos diz, o mal existe. Estamos em um mundo de provas e expiações. Prevalece o bem? Não, ainda prevalece o mal. E como vemos o mal prevalecer diariamente? Como vemos? Deus, então, que nada faz de inútil na terra, aproveita aquele mal para que haja uma situação de resgate se aquela dor for bem vivida pela pessoa. Então, a vítima de feminicídio, de homicídio, que opta por perdoar e seguir em frente. Quantos débitos ela não resgatou naquele momento? Aí, ao invés de ela se entregar, por exemplo, ao ódio, à vingança,
a esse desejo. Mas não creiam nunca que Deus permitirá inserir um crime no planejamento reencarnatório de ninguém. Que Deus aceitará que seu filho, sua filha, seja vítima de qualquer agressão. Joana de Ângeles, falando, eu fiquei tão impressionada com esse livro que eu comprei esse livro aqui, ó, Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, em que ela vai falar um pouco sobre os relacionamentos. E sobre esses relacionamentos conflituosos, ela diz bem assim: à medida que o tempo transcorre e a comunhão se torna mais íntima, o indivíduo, havendo perdido o respeito por si mesmo, passa a desconsiderar o outro que está do seu lado, agredindo aquela pessoa, malsinando-lhe a existência, atormentando aquela pessoa seguidamente. Veja quantos tipos de violência há em uma frase. Porque existem corações que não sofreram tapa, queridos amigos, mas sofreram agressões por palavras, por desdém, mas não sofreram tapa, por atitudes que machucaram bastante. E aí ela conclui de uma forma que para mim é brilhante. Ela diz: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que você tem a missão de salvar o outro. Porque nem Jesus pode nos salvar, nem Deus, nem ninguém. A gente só salva, só nós podemos ser os salvadores de nós mesmos. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Gilberto estava eivado de egoísmo. Nós descobrimos que o tanto que ele maltratava a Ana, ele maltratava a primeira esposa, Aninha. Mesmo nome, só para separar. Teve 2 filhas e fez a mesma coisa. Agredia fisicamente, agredia com palavras. Não dava nada para essa mulher também. Deixou a mulher e as filhas na miséria, fazendo Aninha costurar continuamente para manter essas meninas. É uma pessoa que tem um dos piores vícios que a doutrina espírita nos diz, que é o egoísmo e o orgulho. Ele não vê, não enxerga o mal que ele faz. Ele não entende que ele, ao se colocar em primeiro lugar, em não tolerar que seja questionado porque o seu orgulho é tomado, se sente abalado, ele se encoleriza e agride. A espiritualidade nos diz: vocês que são coléricos, que ainda estão na reação colérica, se vocês pudessem se filmar, vendo vocês no estado de cólera, 2 coisas aconteceriam. Ou vocês teriam medo de vocês dizem: meu Deus, eu fiz isso. Ou você diria: meu Deus, não é possível, que palhaçada é essa? Estaria rindo. E o que é que a atitude colérica traz? Traz o afastamento do outro. Tudo pelo orgulho, pelo egoísmo que precisamos combater com a caridade, com a humildade que Jesus nos ensinou. Então ele destrói a família dele por pensar apenas em si, por não olhar o outro, por não admitir ser questionado. Será que nós também somos um pouco Gilberto? Será que nós também não temos os nossos momentos de cólera, que não aceitamos opiniões diversas? Talvez a gente não agrida como um tapa, que nem ele fazia, mas a gente agrida com a nossa resposta ou a ausência de resposta. Porque o nosso silêncio às vezes dói no outro também. Dá o gelo, né? Vou dar um gelo. Às vezes esse gelo dói no outro demais. E aí acontece uma coisa muito interessante na história, que é muito, muito, muito interessante, é que Aninha acaba desencarnando a primeira esposa por um infarto. Acho que a coitada apanhou tanto que infartou. E trabalhou tanto também.
E aí Ana toma a atitude de dizer: essas filhas são filhas do meu coração. Diz para Gilberto: traga essas meninas para mim, porque eu que vou cuidar delas. E isso nos lembra tanto Jesus, o nosso mestre querido. Quando ele, naquele contexto de estar ali em uma reunião tão cheia de outras pessoas, e aí vem a mãe e seus irmãos procurá-lo. E aí dizem para Jesus assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí na porta querendo falar com você. E ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aí muitas pessoas não entenderam direito o que Jesus falou, porque a gente criou camada no mestre de interpretação e perdemos o verdadeiro sentido do Evangelho. Ele só queria mostrar para nós que a verdadeira família é a família espiritual. Ela não é formada apenas pelos laços de sangue. Quando os laços de sangue se ligam por amor, por afinidade, é porque estamos ao lado de alguém que já faz parte da nossa família espiritual. E essa família espiritual precisa se expandir. Será toda a humanidade. Um dia todos nos entenderemos como irmãos que somos, ora saímos da mesma fonte, que é Deus. Todos saímos da mesma fonte e caminhamos para o mesmo Pai. Porque já habita em nós a luz divina que Jesus diz: deixa brilhar. E quando essa luz do amor divino brilhar em nós, nós reconheceremos no outro o nosso irmão. E Ana acolhe aquelas meninas com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Ela sente elas como filhas do coração, Vanessa e Lívia. Ela nota de imediato que Vanessa, a menorzinha, tem 6 anos, ela tem mediunidade. Porque ela fala com a mãe. Ela diz: estou falando com a minha mãe, Aninha, e ela me diz isso, isso, isso. E aí ela acha muito interessante, diz: o que ela está dizendo? E aí ela vai recebendo várias mensagens positivas de Aninha para que ela prossiga. E aí muitas pessoas se perguntam: Bruno, o que a gente faz diante de uma criança que é médium? O que a gente faz? Será que a gente diz assim: é mentira, você está doido, não pensa? Será que é a forma correta de agir com a criança? Aninha, ou melhor, Ana, trata de uma forma normal. Diz: é a sua mãezinha? Conversa com ela não vai fazer nenhum mal a você, deve estar nos protegendo, nos ajudando. E Kardec orienta no livro dos Médiuns que quando tivermos uma criança com mediunidade, a primeira coisa que devemos fazer é: não estimule o desenvolvimento. Mas se a criança já nasce com a mediunidade chamada, essa mediunidade natural que já veio com ela do planejamento reencarnatório, nós devemos tratar com normalidade e buscar encaminhá-las para a evangelização. Porque na evangelização, queridos amigos, essa criança vai conseguir encontrar o entendimento para a sua mediunidade, vai entender da forma adequada à sua idade, como trabalhar com aquela situação. É por isso que insistimos tanto na evangelização infantil, que todos que puderem tragam seus filhos, participem. Porque situações como essa, meu Deus, pais que têm filhos pequenos médiuns, Deus abençoe. Porque não é fácil lidar com o filho médium. Precisa vir para a casa espírita, sim. E é na evangelização infantil que a gente encontra apoio para trabalhar essas crianças. E a Aninha dá um recado muito importante para Ana. Ela diz que Ana precisa voltar à igreja e a rezar para se fortalecer. Que ela cuidará muito bem dos filhos dela. Ela se assusta com essa mensagem, diz: meu Deus, como assim? Ela vai cuidar bem dos meus filhos, que é Rodrigo e Marcelo. E ela diz: bom, deve ser do plano espiritual, deve ser um anjo, vai cuidar. Vou fazer o que ela diz.
deixa os meninos com as vizinhas e vai para a igreja. E ela se sente super bem, ela ora. Por quê? Porque a oração nos eleva. Nos momentos de dificuldade da nossa existência, nós temos esse recurso maravilhoso que Jesus não cansou de nos orientar a utilizar. Oração. Ele dizia: vigiai e orai. Vigiai e orai. Orai. Aí a gente diz assim, mas será que Ana, orando, vai mudar Gilberto? Vai mudar a situação dela? Vai mudar as nossas provas, o que a gente tem que passar? A oração vai mudar o que está no nosso planejamento reencarnatório? Será que muda? Eita, que ficou todo mundo calado. Existem pontos do planejamento reencarnatório, queridos amigos, que de fato não podem ser alterados, porque nós precisamos passar a título de aprendizado. Mas não entendamos a lei divina de uma forma tão fatal, como se nós fôssemos apenas máquinas submetidas a uma lei que nada pode fazer por nós. Lembremos que Deus, em sua justiça, antes de tudo, Ele é amor e misericórdia. Então, quando Ele não pode nos mudar, nos alterar as aflições, as lutas, as dificuldades, quando nós oramos com sinceridade, não é falar só, é sentimento, é vontade, é conexão com o Altíssimo, a gente sobe a nossa vibração. E quando a gente sobe a nossa vibração, a gente consegue abrir campo para a espiritualidade superior, os espíritos que nos tutelam nos auxiliarem. E que auxílio eles nos dão? Eles nos intuem, eles nos inspiram, eles buscam nos auxiliar da melhor forma, nos encorajar, nos dar força, coragem cristã para sair daquela situação. Então, não dispensemos a oração. A gente dispensa, às vezes a gente está tão cansado, eu sempre digo isso. Aí pega o celular, vai ver o TikTok, o Twitter, e chega, cai no rosto da gente. E a gente dorme com o celular no rosto, acorda, chega, bota do lado. E esquece de orar. E é nesse momento tão importante que a gente tem o maior contato com o plano espiritual, que recebemos as grandes intuições para todos nós. Então, Ana não dispensa e passa a orar com seus filhos também em casa. Até que um dia, Gilberto chega para Ana, muito apressado à noite, e diz assim: Ana, arruma as malas porque a gente está indo embora. Já imaginou? Você está na sua casa, chega seu marido assim: vamos embora. Arruma tudo que a gente está indo embora. E ela diz: como assim? Os meninos estão estudando, está tudo... Como é que... Ela, deixa eu te dizer, apliquei golpe na cidade toda. 171. Ele é um querido, viu? Quando eu li esse livro, eu juro a vocês que eu disse: gente, se eu fosse casada com esse homem, Ana, minha filha... Aí eu começava a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a parte engraçada. Aí eu saía assim: caridade para com os criminosos. Aí eu dizia: já sei o que vocês estão querendo me dizer. Caridade com quem erra. Aí depois eu abri e diz: não julgue para não ser julgados. Cuidado quando você vai usar a toga de Deus, que a toga de Deus é pesada. Como é difícil, não é? A gente olhar o outro cometer tantos erros, tantos equívocos e não julgarmos, não atirarmos a primeira pedra. E lembrarmos de Jesus ao dizer, naquele caso da mulher adúltera: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente precisa se lembrar que se hoje não fomos agressores, não fomos 171 que nem Gilberto, quem garante que em vidas passadas não fomos? Hoje, graças a Deus, não mais. Mas será que em vidas passadas nós não fomos assassinos, homicidas? Agredimos, roubamos, furtamos? Cometemos crimes que para a lei, às vezes, do homem nem é crime, mas para a lei divina é. Então, quem somos nós para julgar? Confesso que eu tive dificuldade de entender. Porque
Porque quando Gilberto me chegou com essa na história, eu disse, meu Deus! Eu fiz... E aí eu tive que pegar o evangelho para ler, porque eu digo, meu Deus do céu, não é possível que esse homem vai fazer isso com essa mulher. E ele diz, eu me meti com um cara da pesada. Quando eles descobrirem amanhã, eles vêm aqui matar todo mundo. Não é só eu, não. E aí, pronto, Ana, coitada, começa a rezar. Reza, 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 vamos embora, arruma as coisas, leva os meninos. E eles fazem uma viagem de 5 dias. As crianças já estão sem saco, porque o primeiro dia é maravilha, né? No 5º dia você não suporta mais estar do carro. Imagine para uma criança. E aí eles estão subindo uma serra, quando de repente tem um problema ali na estrada, e aí o funcionário avisa, olha, a gente está fazendo manutenção na estrada, daqui a pouco você passa. Fique aqui, aguarde quietinho. Aí ele, eu sou o primeiro, já fala assim. Aí ele para o carro, os meninos começam a reclamar, diz que quer ir no banheiro, está com necessidades para fazer. Aí Gilberto diz para Ana, eu vou com os meninos ali no cantinho, que eles fazem xixi, vocês não tem como, você leva as meninas ali naquela vendinha, para que elas possam usar o banheiro, você também e tudo mais, a moça vai ajudar vocês. Aí ela pega as meninas, Vanessa e Lívia, vai e ele sai com o Marcelo e com o Rodrigo. Quando a coitada da Ana, porque eu digo, uma coitada, meu Deus do céu, está lá fazendo essas coisas, ajeitando as meninas, ela escuta um estrondo. É um estrondo, e pessoa gritando. Ela diz, meu Deus, vou desmaiar. Tem mau pressentimento no coração. Jesus, aconteceu, o que aconteceu? Ela diz, segura essas meninas aqui, que eu vou ver o que foi que aconteceu. Pede a moça da venda. Quando ela chega lá, o carro de Gilberto e os meninos tinha caído da ribanceira. Era uma serra, então caiu. Aí sobe um homem que tinha descido para poder olhar a situação e diz, os 3 estão mortos. Morreu os 3. Nessa hora, a coitada desmaia, porque até eu desmaiava. Porque eu disse, meu Deus, estou sem dinheiro, sem saber para onde eu ia, com 2 meninas do meu lado. Eu desmaiava e caía dura igual a ela. E aí ela é acolhida pela essa moça da venda. E aí quando ela acorda, ela pergunta, não, o que foi que aconteceu realmente? E aí dizem, olha, abriram de fato a estrada, tinha terminado a manutenção, e um senhor, que é considerado um senhor rico aqui da região, ele deu uns trocados para o funcionário para ele passar à frente. E aí o seu esposo, quando o viu, ficou encolerizado, porque ele não aceitava ser questionado. Então, a gente não sabe se ele não sabe dirigir direito, tal, mas ele deu uma ré, tão errada que ele ia dar ré para pegar impulso para jogar em cima do homem, mas ele deu uma ré tão errada que o carro caiu. Então, a culpa foi dele mesmo. E aí ela disse, meu Deus, mas é a cara dele. E ela sofre, gente, com a perda dos filhos. Sofre tanto. Imagine para um pai, para uma mãe, perder filhos tão pequenininhos, naquela situação tão triste de um acidente. E a gente sabe que nada acontece por acaso. A doutrina nos explica isso, nos consola, que para tudo há um propósito. Mas ela fica muito abalada. Só que aqueles amigos que encontra na beira da estrada estimula ela. E isso é Jesus, tá? Isso é Jesus, o amparo do Cristo a todo instante com a gente. Mostrando para ela assim, você não pode desistir. Porque você tem 2 filhas, Vanessa e Lívia, que precisam de você. Nós vamos te ajudar. Ali na beira da estrada tem um posto de combustível que abriu um restaurante. Eles precisam de gente para trabalhar. Por que você não tenta lá? Você começa, junta um dinheirinho, depois você sai de lá, tenta coisa melhor. E eles se unem para ajudar ela, para você ver como na pobreza as pessoas se ajudam, né? Muito. Não, quem tem pouco distribui e tudo mais, buscam se ajudar. E aí ela vai e consegue esse emprego no restaurante. Mas a mulher sofre. Meu Deus, eu nunca vi a pessoa sofrer tanto numa história. Eu digo, minha filha, que é isso? E ela orava. Gente, que mulher de fé. É uma lição para a gente. Porque o que ela sofreu não foi pouco.
Então ela ora e ela é explorada naquele lugar. Tem um senhor que se diz segurança, que exige dela dinheiro em troca de proteção às filhas. Ele diz assim, aqui é um posto que passa muita gente. Pode acontecer tal coisa. Aí ela percebeu que o mal, na verdade, era ele, né? Ele faria alguma coisa com as meninas. Até que um dia, ela está trabalhando muito, já 3 meses, sem parar, como escrava. Eu digo, isso é trabalho análogo ao escravo. Ela chega e recebe desse rapaz, desse guarda, a seguinte informação. Está vendo aquele cliente ali, que está sentado? O nome dele é Gustavo. Ele quer que você faça um programa com ele. Ela diz, um programa? Prostituição? Mas, meu Deus, eu não foi feita para isso. Ele disse, se você não for, você sabe o que acontece com as meninas, né? Imagina a situação dessa mulher. Aí ela começa a orar e diz, está certo, eu vou, meu Deus do céu. E começa a orar, Jesus me ajuda, Aninha me ajuda, os guias, os mentores, Começa a orar para Deus e para todos os santos e anjos que ela conhece. Para a felicidade dela, quando ela entra no quarto, Gustavo ele é totalmente diferente. Ele realmente é muito rico. E ele conversa com ela primeiro. Ele diz, não, eu gostei de você e tal. Começa a conversar com ela. Aí percebe, diz assim, você não é desse negócio, você não é do job, não, né? Job, como a gente diz hoje, né? Você não é do job, não, né? Ela, não. Ele, entendi, tá bom. Olha, toma o dinheiro aqui que eu te prometi lhe dar para ela, é uma fortuna, 5 vezes o que ela ganha. Toma esse dinheiro aqui e vai embora, vai curtir com tuas filhas. Eu digo que você estava aqui comigo e você vai aproveitar. E ela sai feliz da vida. Pega as meninas no outro dia, diz que está de folga, vai para a cidade, compra coisa para as meninas, que ficavam presas num quartinho com medo. Ela tinha medo de tirar as meninas do quartinho, acontecer alguma coisa. E aí, quando ela retorna da folga com as meninas, quem está lá? Gustavo. Ela chega, toma um susto. Ela diz, meu Deus do céu, porque Vanessa tinha escutado da mãe uma mensagem para passar para ela. Diz assim, Ana, você vai receber uma proposta. Vai ser estranho. Aceite. Só disse isso. E Vanessa disse que ela falou isso 2 vezes. Aí ela, meu Deus do céu, vai ser quando ela viu Gustavo e lembrou do que Vanessa disse, pronto, é outro programa. Agora que deu. Aí ela sentou, oi, seu Gustavo, tudo bem? Ele diz, Ana, eu não sei o que aconteceu, mas desde a primeira vez que eu te vi aqui, eu senti algo que eu não sei explicar por você. Mas eu também não gostaria de te enganar. Eu sou casado, separado da minha mulher. Ela reside na cidade grande com meus 3 filhos. E eu comprei uma chácara aqui perto para morar, porque eu estou separado dela. E eu quero ter você como minha companheira. Mas eu não quero ter você como qualquer uma, não. Eu quero ter você como a dona da minha casa. Você e suas filhas. Vou te apresentar como a dona do lar, você é a chefe, você que manda. E eu quero que você vá para essa chácara comigo. Ela disse, Deus me livre. Já pensou depois de tudo que ela passou? E aí ela sente algo tocar. Eu digo, a providência de Deus é maravilhosa. Ela sente algo tocar e dizer ela assim, aceite. Aí ela do nada diz, aceito. Aí ele, ótimo, arrume suas coisas que eu vou fazer suas contas e você vai comigo. E aí, gente, quando ela chega na chácara, Gustavo cumpre tudo o que ele prometeu a ela. A primeira coisa que ele faz é dizer, essa é a nova dona da casa, para os empregados. Ruth e Nicanor, que era tipo jardineiro. Ela que manda, façam o que elas mandam. Começa a investir na educação das meninas, contrata gente para poder auxiliar nos estudos dela, que elas estavam muito atrasadas, perderam muita aula. Compra roupa nova, faz tratamento dentário, as meninas estavam com dente podre, que nem isso o pai fazia. Ele auxilia totalmente aquelas 3 criaturas, com muito amor, muito respeito e muita caridade, que é o que deve reger as nossas relações, principalmente todas, mas as relações matrimoniais mais ainda. Amor e respeito sempre devem ser os condutores nesse caminho na formação da família. E aí, então, quando Ana já está com a vida estruturada com Gustavo, em determinado dia ela tem um mal-estar. Ela passa mal, ela aprendeu a fazer costura e ela borda, geralmente numa parte ali da chácara,
E ela tem uma tontura e um mal-estar muito forte. E quando ela olha para a árvore que ela ficava, ela vê Gilberto. E Gilberto diz assim para ela: pegue a mala, pegue as meninas e vá embora, porque senão você sabe o que você vai acontecer, né? E aí, nessa hora, ela se treme de medo e sai correndo. Larga tudo lá e sai correndo. E aí eu pergunto a vocês, Ana era médium ostensiva? Ela tinha mediunidade de vidência, de audiência, que nem a filha? Não, ela não tinha. Mas Allan Kardec e a doutrina espírita, que é maravilhosa, ela nos explica que todos nós, em verdade, somos médiuns em sentido amplo. Por quê? Porque somos rodeados de espíritos e, por sermos rodeados de espíritos, nós somos inspirados por eles. A depender do nosso pensamento, da nossa onda mental, nós atraímos um grupo de companhias espirituais para nós. Então, todos somos médiuns porque captamos esses pensamentos, essas emoções, todos nós captamos. E o que acontece? Em determinadas situações, a mediunidade para situações específicas pode aflorar. Por exemplo, quando a pessoa está doente, eu não sei se vocês já passaram por isso. Uma pessoa está doente e diz assim, estou vendo não sei quem. Não sei se já aconteceu. Eita, falei com mamãe. Eita, falei com titio. Eita, vi não sei quem, olha aqui. Por quê? Porque naquela situação de doença, o perispírito, que é o corpo espiritual, está mais afastado do corpo, os laços estão mais frouxos, digamos assim, e o espírito tem mais contato com o plano espiritual. Se na enfermidade do corpo acontece isso, o processo obsessivo, que é a enfermidade da alma, permite também acontecer uma situação como essa. O obsessor, ele envolve o obsidiado, a presa dele, em fluidos deletérios, que combinam entre si com aquele obsidiado. E quando ele vê a situação propícia daquela energia, ele conecta o perispírito, o corpo espiritual dele, ao obsidiado. Por exemplo, eu me conecto à nega. E aí eu, com todo o poder da minha vontade, começo a imprimir em nega a minha imagem e o que eu quero falar para ela. Nega é médium ostensiva? Não. Mas ela vai ver e vai captar o que aquele obsessor está falando para ela. E foi o que aconteceu com Ana por 3 longos meses. A ponto de Gilberto ordenar que ela matasse Gustavo. Pois ele dizia que foi Gustavo, o homem rico, que fez o carro cair na ribanceira e matar ele e os 3 filhos. Ela, quando não aguenta mais um processo de tormento, porque o processo obsessivo precisa ser tratado. Os recursos que a casa espírita traz precisam ser utilizados, sim, no processo desobsessivo, porque senão ele nos enferma, nos adoece. E ela, numa crise de choro, de loucura, ela pede ajuda da amiga Ruth, que era empregada da casa, espírita, que a conduz ao centro onde ela frequenta, e lá ela toma passe e é orientada pela espiritualidade a se utilizar dos recursos que a doutrina espírita nos traz. E aí vocês podem nos perguntar, quais são os recursos que a casa espírita orienta para tratarmos a nossa obsessão, porque todos nós temos obsessores. Todos. Reforma íntima, em primeiro lugar. Porque a causa da enfermidade é o espírito. Quem está doente é o enfermo, somos nós. O médium não vai te curar. Tem uma notícia triste para dar. O médium não vai te curar. Você vai se curar, entendendo quais são as dificuldades que você precisa superar. Temos o poder da oração constante. Faz evangelho no lar. Se está difícil, faz 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana.
Porque orar nunca é demais. Eu estou fazendo de manhã e de noite, todo dia. Vou mentir a vocês? Faço porque sinto necessidade. Estudo contínuo do Evangelho. Passe, que vamos já para o passe. E Ana usa muito o recurso do passe. Agora, olhe, nós somos os responsáveis por manter a energia que o médium vai nos passar. Ele vai nos auxiliar a nos reequilibrar nas nossas emoções. Mas se a gente sair da porta e tivermos a mesma conduta que nós temos de egoísmo, de vaidade, de violência, de cólera, que nem Gilberto tinha, acabou a proteção. E os obsessores vão estar lá rindo, te esperando. Oh, voltou. Amigão, estava aqui fora te esperando. Acabou, o passo não adiantou de nada. A água fluidificada não adiantou de nada. Porque cabe a gente se proteger. Os espíritos ajudam, mas somos nós que nos protegemos. Então, caridade ativa, participa das questões da assistência social na casa. Isso é maravilhoso. Ana começa a costurar, a ajudar as pessoas mais pobres, se engaja no centro, participa dos estudos, do passe. Gilberto é levado para as reuniões mediúnicas da casa, tem resistência ferrenha, precisa ser controlado pela equipe espiritual, porque ele queria bater nos mentores. Você tem noção disso? Ele queria bater nos mentores, na equipe dos dirigentes, e isso não é permitido. E ele se sente amarrado. Ele diz, pelo seu livre-arbítrio você vai sair. Você agora só volta quando quiser. Mas Deus é tão maravilhoso que tinha espíritos cuidando desse homem, orientando para que ele mudasse. Até que vem brecha em Vanessa, a filha dela, que desdobra e conversa com o pai. Conversa com o pai durante um sonho. E diz, pai, eu te amo. O amor cura. O amor cura. Aquele espírito precisava se sentir amado. E quando ele sentiu o amor da filha, ele diz, minha filha, por você eu farei tudo. Aceitarei ajuda. A conversa é linda. Leiam no livro. E ele vai e busca os mentores da casa espírita, aceita ajuda, se regenera, demora muito. Vocês têm que ler no livro também. E no final, eu vou já agora para o final, porque tem muita coisa que acontece, não dá para contar. Queria contar aqui tudo para vocês, prometo, mas não posso, porque tem tempo, senão nega me pega. A gente descobre que em uma vida passada, Ana e Gustavo foram sim marido e mulher. Mas ele assumiu a função de padre e abandonou ela e as meninas, que era Vanessa e Lívia, filha dos dois. E então ele sentiu imediatamente, quando ele viu as duas, a necessidade de cuidar delas. Era um débito que ele precisava resgatar de uma vida anterior dele. E é por isso que ele as ama tanto, porque sente o remorso de uma vida passada do que ele deveria ter feito e não fez. Quanto a Gilberto, ele trabalha muito, sofre muito ainda no plano espiritual para se reajustar, mas reencarna, sabe como o quê? Como o filho de Lívia. Vai para a evangelização infantil. Olha toda hora para a avó, que é a Ana, e diz, vovó, alguém quer te bater? Porque se alguém te bater, eu te defendo. E ela entende perfeitamente de quem se trata. O livro é lindo. Não percam a oportunidade, porque ele mostra para a gente que o erro, gente, todos nós vamos passar. Todos nós vamos errar. Mas o erro não é o fim para ninguém. É o começo do aprendizado. A dor que vem é aprendizado. O sofrimento não é castigo. Porque Deus não castiga, porque Deus é amor. E Ele quer o nosso aprendizado contínuo, sempre, para caminharmos para Ele. Obsessão não é condenação. Não vamos chamar de encosto, por favor. Ouvi isso no CBE, mas eu ri tanto na aula de obsessão. A aluna disse, como é que eu faço para tirar o encosto que está comigo? Eita. Não, são irmãos em sofrimento, profundo sofrimento, que precisam do nosso amor. A morte não é adeus.
é um até logo, até breve. Nos encontraremos no plano espiritual. A reencarnação é a bendita oportunidade de reparação. Eu gostaria de encerrar com uma poesia singela, simples, por favor. Não sou uma poetisa, mas eu decidi encerrar com uma poesia. Um dia, a vida nos separa. Faz-se noite, choro, adeus. Mas Deus, em sua misericórdia, prepara encontros para nós, além dos véus. Na terra, erramos, caímos, sofremos. No orgulho, tantas vezes nos perdemos. Mas no alto, Jesus, o Mestre querido, nos chama com sua voz bendita que nunca inflama. Ele diz: levanta-te, filho meu, se a dor te abateu, confia em Deus. As lágrimas são sementes de luz que florescem no amor a que nos conduz. E assim os corações antes partidos se refazem nos caminhos benditos. Os que se amaram se reencontrarão, porque o amor é eterno, não tem fim, não tem chão. No hoje colhemos o fruto do ontem, no amanhã plantaremos o novo. E sempre, sempre ao lado de Jesus estaremos novamente juntos. Meus queridos amigos, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.